Programa Bíblia Viva, nos passos do profeta Zacarias, Tel Midras. Shalom! Hoje eu estou em frente à rampa que dá acesso à antiga cidade de Midras, a cidade bíblica do profeta Zacarias. Hoje nós subiremos por esta rampa e conheceremos um pouco mais sobre a história deste local incrível. Eu quero convidar a você para seguir-me pelas páginas da Bíblia. Esta é a minha segunda jornada por Tel Midras, a cidade do profeta Zacarias. Esta cidade incrível ficou soterrada ao longo de 2000 anos. E agora, os arqueólogos estão revelando fatos incríveis sobre esta cidade judaica, que se iniciou ainda na era dos reis de Israel e parou de ser habitada na era bizantina. Siga-me pelas páginas da Bíblia. Zacarias foi talvez um dos profetas mais apocalípticos do Velho Testamento. Ele profetizou na época em que os judeus voltaram para Sião. Zacarias era filho de Baraquias, filho de Idô, e ele foi contemporâneo do profeta Ageu. Horvat Midras, ou Tel Midras, está localizada na mesma região de Adulam, local do esconderijo de Davi. Eu estou bem em frente à entrada de uma grande caverna. Tel Midras fica localizado na região de Adulam. Existem nessa região centenas de cavernas, muitas pequenas e outras bem grandes, como esta que nós vamos entrar aqui agora. É impossível saber em qual delas Davi e seus 600 homens se esconderam. De qualquer forma, eu quero convidar a você para entrar comigo no interior deste local incrível. Siga-me pelas páginas da Bíblia. Esta caverna natural foi posteriormente ampliada e desenvolvida com diversas câmaras e passagens secretas. Ela foi utilizada depois pelos judeus que estavam tentando fugir da mão pesada do exército romano. Teria sido exatamente num lugar como esse que Davi e seus companheiros se abrigaram fugindo da presença de Saul. Na época de Davi, não havia habitação neste local. Sendo assim, este seria um ótimo esconderijo. As proporções e as câmaras que existem nesta caverna são incríveis. E facilmente, centenas de pessoas poderiam habitar nela há milhares de anos atrás. Durante o período dos reis de Israel e daqueles que voltaram de Sião, cavernas como essa eram utilizadas para o cultivo de pombas. As pombas eram utilizadas em rituais, para alimentação e até mesmo para fertilizar a terra. Cerca de 40 quilômetros de Jerusalém, na região da Judéia, esta cidade judaica antiga, na época dos reis e na época dos que retornaram para Sião, era sem dúvida alguma uma cidade vibrante, impressionante. No 8º mês do 2º ano de Dário veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Idô, dizendo: O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. O profeta Zacarias, o profeta do pós-exílio, pregava contra a corrupção de valores, que poderia levar à destruição do país. Fato este que acabou culminando com a destruição do templo no ano 70 pelas mãos dos romanos. Após a expulsão dos judeus em Jerusalém, durante a segunda revolta judaica, muitos vieram e se esconderam em câmaras e túneis como este. Aqui em Tel Midras, você pode ter esta experiência de voltar e ver como viviam e se escondiam os judeus aqui há cerca de 2000 anos atrás. Siga-me pelas páginas da Bíblia. Tel Midras está localizada em uma região belíssima, bem fértil, junto ao Vale de Elá, a mesma região onde ocorreu a batalha entre Davi e Golias, nas colinas baixas da Judéia, que são conhecidas como Esfelá. Esta outra gruta que estamos entrando agora ficava debaixo de uma residência. É impressionante ver quão ampla ela era. Aqui pode-se ver também um forno, e ao lado podemos ver aquela gruta imensa em que estivemos lá embaixo. O profeta Zacarias trata principalmente do que está para acontecer com a Judéia na época do primeiro século. Quase que literalmente, muitos dos incidentes descritos por ele foram cumpridos, um a um. Porém, nos capítulos 12 e 14, o profeta faz uma alusão futura sobre o que está para acontecer nos últimos dias, sobre o retorno do Messias e a conversão final do povo de Israel através do arrependimento. Porém, já no capítulo 2 de Zacarias, ele faz uma profecia incrível, talvez sobre os nossos dias. Zacarias 2, versículo 4. E disse-lhe: Corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias, sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Nos dias de hoje, a cidade santa está muito além daquelas muralhas, e a cidade murada se tornou mínima perto da grande cidade que Jerusalém se tornou. Cerca de 1 milhão de pessoas vivem hoje em Jerusalém, fora de suas muralhas, exatamente conforme descrito no livro de Zacarias. Agora podemos ver aqui uma câmara de sepulcros do período do Segundo Templo. Este é um grande mausoléu escavado na rocha. Infelizmente, o local foi violado há séculos atrás, provavelmente por ladrões de antiguidades. Quase nada restou por aqui, apenas pedaços de algumas urnas e um pouco de cerâmica. Mas esta grande estrutura é simplesmente impressionante. Os túmulos
eram mais ou menos assim. Tinha uma pequena abertura como porta e no interior uma câmara grande, onde poderiam ser sepultados os familiares ou outras pessoas, e havia uma espécie de um pequeno pátio no meio, onde as pessoas poderiam ficar velando os seus mortos. Se olharmos dentro do sepulcro, veremos que eles estão praticamente vazios. Não há ossos, não há urnas, não há nada. Nós vamos seguir adiante por Tel Midras e pelas páginas da Bíblia. Agora nós vamos entrar em uma outra caverna, um columbário. Normalmente essas cavernas eram abertas por cima. Esta aqui também tem uma saída lateral. Quando os moradores da região encontravam um solo macio de calcário, eles abriam cavernas embaixo que eram utilizados para a criação das pombas, conforme já relatamos antes. Aqui, esta caverna tem duas aberturas, o que permite que a luz do sol entre e possamos ter uma visão completa de como era um columbário de cerca de 2000 anos atrás. Na visão profética e apocalíptica do profeta Zacarias, o texto que mais chama atenção está em Zacarias 12. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá que naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e juntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que montam neles. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os governadores de Judá dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como facho de fogo entre gavelas. E à direita e à esquerda consumirão todos os povos em redor, e Jerusalém habitará outra vez no seu lugar, em Jerusalém. Outra descoberta interessantíssima aqui em Tel Midras é essa pirâmide, que é única em todo Israel. Bem como as pirâmides no Egito, se trata de um mausoléu, que foi construído há mais de 2000 anos atrás. Este tipo de túmulo em hebraico é chamado de nefesh, que quer dizer alma. Ela tem cerca de 10 metros de comprimento e de largura. Atualmente são apenas 3,60 metros de altura, mas quando estava inteira, chegava a atingir 5 metros de altura. Ela está exatamente no topo da colina onde fica a cidade de Tel Midras, e a vista de sobre ela é simplesmente de tirar o fôlego.
Esta pirâmide foi construída bem acima desta grande câmara de sepulcros, que podemos ver aqui. Com certeza, os donos desta construção eram pessoas nobres. Somente pessoas muito ricas poderiam determinar a construção de um empreendimento como este. Este foi o único mausoléu em forma de pirâmide descoberto em Israel até os dias de hoje. Tel-Mídaras é uma cidade judaica antiga impressionante. E, sem dúvida alguma, há ainda muito que ser escavado e explorado. E muita coisa boa ainda há de ser revelado aqui. Vamos seguir adiante pelas páginas da Bíblia. No final de nossa jornada, nos deparamos com essas escavações recentes em Tel-Mídaras. E, pelo visto, o que está sendo revelado aqui é parte da muralha da cidade antiga, que estava completamente soterrada. Aqui nós podemos ver um dos muros da cidade. Tudo indica que nas próximas escavações teremos mais segredos de Tel-Mídaras sendo revelados ao mundo. A minha esperança é que mais pessoas vindas do Brasil e do mundo inteiro possam conhecer este local incrível, nas colinas da Judéia, a cidade natal do profeta Zacarias. Minha esperança é que esta jornada de hoje tenha servido para mostrar um pouco mais sobre o fundo histórico e arqueológico desta cidade incrível. Nós vamos seguir adiante nos passos do profeta Zacarias e pelas páginas da Bíblia. Programa A Bíblia Viva, nos passos do profeta Zacarias, Tel-Mídaras.